Você continua com a gente no Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. E a gente está ao vivo aqui no Rede Verdade, começando mais uma edição dentro da programação da sua TV Arapuã. O programa de hoje você conversa e acompanha uma conversa minha com o Dr. Fernando Chagas, ele que é diretor do Hospital Clementino Fraga, vai falar para a gente, sobretudo e principalmente, dessa luta, o estágio atual dessa luta aí no combate à pandemia do coronavírus. Mas antes, sem aperreio, sem agonia aqui no Rede Verdade, você que está com saudade de Napoleão de Castro, lá de Brasília, vamos lá para a capital federal. Napoleão acompanhou a visita aí do presidente da Câmara de João Pessoa aqui, o vereador Odinho, com outros vereadores da capital, que foram lá em Brasília tentar ali recursos até para a construção de uma nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa aqui na capital. Vamos acompanhar. Olá, Luiz. Um grande abraço a você, muito boa tarde. Quinta-feira de notícias, a equipe do Rede Verdade voltando aqui de Brasília no acompanhamento dos principais temas na capital federal. Olha, Luiz, estão em Brasília o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, a vice-presidente e também o secretário da mesa diretora da Casa de Napoleão Laureano, aqui na capital federal, com agenda repleta de audiências e temas importantes para o Poder Legislativo Municipal, que trata da construção da nova sede da Câmara Municipal, ampliação do sinal da TV Câmara para a região metropolitana de João Pessoa e intercâmbio ainda maior com interleges do Senado da República para o nosso parlamento aí da Câmara Municipal de João Pessoa. Eu conversei com os três, o presidente, a vice-presidente e o secretário, com exclusividade para o Rede Verdade. A gente vem ao Senado Federal, a gente vem ao gabinete do deputado Aguinaldo Ribeiro, audiência com o presidente da Caixa Econômica para tratar do assunto da nova sede da Câmara, através do recurso do empréstimo. Temos também audiência com o Ministério da Comunicação para ampliar o nosso sinal da TV Câmara para a região metropolitana de João Pessoa, atingindo 12 municípios, cedendo inclusive um canal da nossa TV Câmara, uma parceria com os outros municípios. Temos também audiência com Interleges também, aqui para a gente ver a parceria do nosso sistema da Câmara, também para discutir um novo canal do E-Social, E-Comunicação com a população de João Pessoa no nosso site. Ampliação da Câmara, ampliação do sinal da TV Câmara para que as outras câmaras da região metropolitana possam também transmitir suas sessões por esse sinal e também e principalmente, né, ampliação de cursos nessa parceria Interleges e Câmara para que a gente consiga colocar mais cursos, melhorar, trazer tecnologia e aí também proporcionar ao povo de João Pessoa educação, que é essencial. Prestar o melhor serviço para a nossa população, as pessoas que conhecem a sede atual veem como o prédio ainda é precário, a gente precisa de muitas melhorias, então nada mais justo do que a gente ter uma casa nova, uma casa mais confortável para trabalhar para a nossa população. E ampliar também os serviços de comunicação, o sinal da TV Câmara, com o convênio com a Interleges, para que a gente possa trazer mais educação para a nossa sociedade com essa fomentação da educação remota devido à pandemia. Presidente e vice-secretários da Câmara Municipal de João Pessoa, no acompanhamento da equipe do Rede Verdade aqui na capital brasileira. As informações de hoje, de Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Ok, Napoleão, muito obrigado, mas nosso assunto agora é saúde, especialmente nossa luta, nosso combate à pandemia do coronavírus. A gente tem o prazer de estar novamente tê-lo aqui conosco no Rede Verdade, o médico infectologista Fernando Chagas, ele que é diretor do Hospital Clementino Fraga aqui em João Pessoa. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Rede Verdade para a gente mais uma vez atualizar aqui dessa doença que é tão dinâmica e muda tanto. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, muito se construiu, muito também se mudou, né, que foi mudado durante esse percurso nosso, 1 ano e meio. Realmente, a gente tem muita informação para levar aí para vocês. Espero
poder informá-los. Informação é saúde, né? Uma população bem informada é uma população que adoece menos. Bom demais, seja para tranquilizar, seja para alertar as pessoas. Para a gente começar a ter uma noção geral, hoje é dia 15 de julho de 2021, a partir da experiência lá do Clementino Fraga, que leitura você traz em relação ao cenário? Nós estamos, de fato, a gente está acompanhando, os números estão reduzindo, estamos no melhor cenário de 2021 em relação à pandemia, ou é muito otimismo falar nisso? Bem, você, inclusive, fez uma ótima colocação, né? O melhor cenário do ano de 2021, não da pandemia aqui no nosso estado. Por quê? Realmente estamos num menor quantitativo de ocupação de leitos, o índice de transmissibilidade, que a gente chama de R, né? Caiu bastante, está abaixo de 1, que é o objetivo. Significa que um quantitativo de pessoas que se encontram doentes nesse momento está transmitindo para um quantitativo cada vez menor de outras pessoas expostas. Isso é muito bom. Continuando assim, a tendência é cair cada vez mais. A quantidade de óbitos também, graças ao bom Deus, graças a essa batalha que nós estamos travando, caiu substancialmente, né? Basta a gente lembrar que chegamos a um absurdo de 72 pessoas perdendo a vida em 24 horas. Daqui da Paraíba. Daqui da Paraíba. Algo impensável, né? Nunca a gente viu isso por qualquer doença que seja. Porém, quando a gente compara, por exemplo, o quantitativo que nós temos hoje de ocupação de leitos, 30 e poucos % no estado, né? Mas ano passado chegamos a este quantitativo também. Porém, o número de leitos que nós temos hoje é muito maior, né? Basta dizer que na região metropolitana, no início do ano, tínhamos 114 leitos de UTI, hoje já temos 230. Né? Então, os 30% hoje de ocupação é quase praticamente 60% do ano passado. Então, estamos numa situação mais tranquila, porém a pandemia não acabou, né? A gente precisa deixar isso bem claro para as pessoas em casa, para as pessoas não esquecerem desses cuidados básicos, né? Abriu-se, claro, fez-se necessário o relaxamento das medidas de contenção, mas as medidas de cuidado pessoal a gente ainda não pode relaxar. Tá, bom, dentro desse cenário aí, deixa eu lhe perguntar, antes de perguntar sobre as variantes, para além das variantes, a gente vai chegar nelas, mas a gente já pode comemorar a passagem do São João e o não reflexo das festas juninas ou ainda não? Perguntava isso ao secretário Geraldo Medeiros, ele ainda fez ali achando que ainda dá para esperar alguns dias para ver se há ou não essa explosão. Pela sua experiência e acompanhamento, você acha que São João já não tem um reflexo? Eu acredito que explosão não. Eu acho que pode ficar uma flutuação, né, entre aumentos, tanto de casos como até mesmo de ocupação de leitos e quedas subsequentemente. Agora, aquilo que você falou, né, que a gente vai falar mais à frente, a questão do risco de uma nova variante aqui na nossa região. E qual é esse risco? Ele está começando a assustar. Esse assunto a gente achou que era só um assunto para discutir entre os cientistas, mas já está todo mundo perguntando, e essas variantes, especialmente a Delta. Infelizmente, não é apenas um risco teórico, né? Basta a gente citar para você o seguinte, nesse exato momento, a Inglaterra avançou muito, né, com a cobertura vacinal. Mesmo assim, eles já começaram a sofrer, né, um aumento na mortalidade, aumento na ocupação, aumento de casos novos de Covid. Mas de pessoas vacinadas ou não vacinadas? Pessoas não vacinadas, mas pessoas não vacinadas. Pessoas não vacinadas, mas também pessoas vacinadas. Óbvio que quando a gente olha para as pessoas já imunizadas, os índices de gravidade são menores, né? Essa variante, a variante Delta, ela acomete pessoas vacinadas. A efetividade da vacina não é tão boa com essa Delta. Só que é menos do que quando a gente compara com as outras variantes, entendeu? Em relação às marcas, alguém fica dizendo, olha, a Pfizer é melhor contra a variante Delta, a Coronavac é melhor, a AstraZeneca é melhor, e já se tem um pouco de noção e clareza um pouco em relação a isso? É porque é o seguinte, não tem a questão de uma vacina ser melhor que a outra, quando a gente fala como um todo, mas existem características diferentes. Vou dar um exemplo para você. A variação entre um vírus e outro acontece muito quando em relação à mudança do receptor de entrada do vírus. É aquele receptorzinho de entrada, que é ele que se liga, por exemplo, à nossa mucosa nasal, aquele receptor que sofre uma mutação, e quando sofre para aumentar, por exemplo, a capacidade do vírus de entrar, é pior para a gente, né? É o que acontece com essa variante. Um quantitativo de vírus menor
pode causar doença e, consequentemente, transmitir. Então, ele é muito mais transmissível, né? As vacinas que desenvolvem apenas esse receptor, elas tendem, né, a ter menos resposta quando a mutação nesse receptor é muito grande, uma mutação muito expressiva, que é o que aconteceu com essa variante Delta. Quando a gente compara a Coronavac é uma vacina de vírus inativo, é o vírus inteiro. Então, em teoria, ele não produziria apenas imunidade contra esse receptor, mas contra outras parcelas do vírus, outras proteínas do vírus. Teoricamente, ela seria mais forte contra essa variante Delta. Em teoria, ela poderia dar outras respostas. Por exemplo, você pode ter até um risco maior de adoecer quando tem contato com o vírus ao tomar a Coronavac, mas o risco de evoluir para uma forma grave seria bem menor. Então, são características diferentes. Uma característica dessas vacinas, a transmissibilidade. Elas diminuem a capacidade de transmissão. A Pfizer, por exemplo, ela é muito boa nisso. Então, ela tem uma capacidade de bloqueio na transmissão maior do que as demais, por exemplo. Então, mas salvar vidas... A preço de hoje não se tem um estudo tão conclusivo em relação às vacinas que estão sendo aplicadas, elas resolvem a variante. Elas resolvem, sim, elas têm uma efetividade boa, excelente mesmo, porém menor quando a gente compara essa variante com as demais. Por exemplo, enquanto a efetividade contra a variante P1, por exemplo, né, aquela variante que surgiu aqui no Brasil, chega a 80%, 90%, quando a gente compara a Delta, a gente chega a 72%, 78%. Então, isso faz com que a gente se preocupe no sentido de um vírus que se transmite muito mais e, quando a gente fala das pessoas vacinadas, ele também se transmite mais nessa população. E qual o medo? Quando o índice de transmissibilidade está muito alto, existem dois grandes riscos. O primeiro deles, surgir cepas resistentes à vacina. Aí é um problema. 100% resistentes. É um problema, seria um desastre. E o segundo, que a gente percebeu agora nos primeiros meses do ano, quando tivemos esses aumentos grandes demais aqui no país, que é a população que está vulnerável, que não foi imunizada, começar a apresentar casos graves, porque o vírus começou a se adaptar também nessa população. E a gente viu, por exemplo, com a diminuição, pessoas com 50 anos, 40 anos, 30 anos, evoluindo para forma grave, muito mais do que acontecia no ano passado, com um outro vírus. Então, a gente sofre esse risco também. Você imagina chegar na população de adolescentes, por exemplo, né? Bom, aí eu ia perguntar, então qual seria a melhor solução no modelo ideal, se a gente pudesse resolver isso num passe de mágica? É acelerar a vacinação completamente para se atingir aí 70%, 80%? Porque aí a gente iria quebrar o ciclo de transmissão, a gente ia diminuir bruscamente a transmissibilidade. Se eu estou vacinado e todos que estão aqui estão vacinados, dificilmente chegaria o vírus a você que não está vacinado. Bom, mas aí eu perguntei num passe de mágica que o ideal não pode acontecer em função da escassez ainda das doses do ponto de vista da quantidade no mesmo tempo suficiente. E aí se trava um debate nos estados, aqui na Paraíba é um deles. Para conter as variantes, há um debate se reduz o intervalo da segunda dose, as pessoas que tomaram a primeira dose e iam ser vacinadas, no caso da AstraZeneca, 90 dias, se reduz esse intervalo, das outras também, reduz o intervalo, aplica logo a segunda dose e garante essa imunização contra as variantes. Ou a outra tese é, não reduzir o intervalo, é pegar o que tem de quantidade de doses e ampliar o número de de pessoas vacinadas com a primeira dose. Qual é, se você pudesse votar, ou não sei se você está participando dessa discussão diretamente, você está dando que voto e que opção para isso? Olha só, eu nem tenho tanta característica de posicionamento, mas dessa vez é necessário esse posicionamento, né? Se faz necessário mesmo. Acredito fielmente, como um infectologista, como um profissional especialista, que nós devemos avançar no sentido de aumentar a cobertura vacinal a todo custo. Vacinar mais gente com primeira dose. Com primeira dose. Por quê? Por mais que com uma dose só a gente não alcance os níveis de efetividade que a gente quer, porque foram aqueles níveis mostrados nos estudos, a gente alcança algum nível de efetividade. É melhor a gente avançar para pegar 70% da população, 80% com uma dose só, do que a gente fechar 2 doses em 20%. Porque fica um universo pequeno de pessoas vacinadas com segunda dose, mas e está transmitindo. A gente tem que quebrar a transmissão, né? Dessa forma, a gente quebra a transmissão. E mantendo toda aquela orientação, toda aquela educação junto às pessoas quanto ao uso de máscara, evitar aglomerações. Dessa forma, eu acredito que a gente consegue evitar a entrada da Delta, ou caso ela entre, a gente consegue bloqueá-la.
Tá. Doutor Fernando, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre vacinação de adolescentes e para em seguida lhe perguntar sobre volta às aulas. Há já aí a perspectiva de vacinar entre 12, de crianças e adolescentes entre 12 e a 18 anos, não é isso? 12 a 17 anos. Pela quantidade de doses que a Paraíba deve receber, julho e agosto, a Secretaria de Saúde aponta que isso pode ser possível do ponto de vista de ter doses para fazê-lo. Você acha que isso é completamente necessário? Isso tem que estar na agenda, essa vacinação dos adolescentes e pré-adolescentes de 12 a 17 anos? Acho que vale a pena brigar. Vale a pena brigar por isso. Por quê? Por quê? Primeiro, a vacina que está sendo usada, né, que foi realmente, mostrou-se em estudo uma grande efetividade, é a vacina da Pfizer. Você lembra que eu falei agora há pouco, ela é muito boa para quebrar a transmissão. E a população que mais está envolvida em transmissão é o adulto jovem e o adolescente. A criança um pouco menos, porque a criança aparentemente transmite menos. Mas adolescentes e adultos jovens são os que mais transmitem. Então, a vacina ela teria essa ação de bloqueio de transmissibilidade. De repente, a gente quebraria realmente essa pandemia a partir daí. Uma vacinação em massa nas populações mais jovens, com D1 em todo mundo, e em seguida, depois que a gente alcançasse esse objetivo, a segunda dose, a D2, né? Então, não só eu acho que é o caminho, como também eu acho que vale a pena brigar por isso. E trazer uma informação nova para você. Está saindo agora os estudos da Coronavac em crianças, a partir dos 3 anos de idade, que está se construindo, está se fazendo em alguns países, dentre os quais a China, que está avançado já, com esse estudo muito avançado, e tem se mostrado uma vacina extremamente segura para as crianças e com um nível de efetividade alto. Então, de repente, outra esperança e outra alternativa para a gente fazer uso mais à frente. Cortando até a transmissibilidade, assim... Quando a Coronavac ela é usada num quantitativo muito grande de pessoas, acaba tendo a mesma ação. Né? E aí eu lhe pergunto, volta às aulas. Você acha que é possível pensar nisso para esse segundo semestre aqui? Vamos ficar na Paraíba, para não falar de Brasil, mas vamos ficar na Paraíba. É possível pensar em retorno às aulas em relação a isso? Tem professor que está nos acompanhando certamente dizendo, não, eu não volto, só quero voltar com a segunda dose e olhe lá, porque tem as variantes. O que é que você pode... Enquanto isso, existe naturalmente um grupo, né, grande de alunos prejudicados do ponto de vista de aprendizagem. Claro. É possível pensar em retorno às aulas ainda no segundo semestre? Acredito que dá. Né? Claro, a gente está em pandemia, a gente pensa no cenário ideal e o cenário mais próximo do ideal. Né? O ideal seriam realmente todos, não só com a segunda dose, como inclusive os adolescentes já iniciando sua vacina. Mas, diante dos números que nós temos, queda de mortalidade, queda de transmissibilidade, né, uma população de profissionais já coberta pela primeira dose, a primeira dose com essas vacinas já alcança uma certa proteção, ainda não é completa, mas já alcança uma certa proteção, essa vacina da Pfizer, inclusive, com uma proteção significativa. Então, todos vacinados, seguindo-se bem as medidas de higiene e de cuidados pessoais, acredito que dá sim para voltar. Doutor Fernando, o presidente Jair Bolsonaro determinou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fizesse estudos, levantasse aí a possibilidade de se ter um calendário do Brasil abolir o uso das máscaras. Na sua opinião, isso é algo precipitado? Sei. Você vai responder daqui a pouquinho, a gente vai 1 minutinho para o intervalo comercial e a gente volta conversando aqui com o doutor Fernando Chagas, tirando todas as dúvidas aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta.